O sítio ficava a 3 horas de estrada de terra de qualquer cidade. Era velho, com a madeira da casa principal já gasta pelo tempo, coberta por musgo e rachaduras finas como veias mortas. Os herdeiros, um casal jovem da capital chamado Lucas, e Mariana, acharam que seria uma boa ideia passar um tempo longe da correria, limpar o lugar, talvez até vender. Era uma herança da avó de Lucas, falecida meses antes, e apesar de ele não visitar o local desde criança, tinha boas lembranças das férias ali. Mas logo na primeira noite, Mariana notou algo estranho. A casa parecia viva. Os estalos da madeira não seguiam o ritmo natural do tempo ou da temperatura. Era como se alguém caminhasse pelo telhado, ou dentro das paredes. Ela disse que ouviu vozes, mas Lucas tentou acalmá-la. Disse que era só o silêncio do mato, que amplificava tudo. Só que no terceiro dia, eles encontraram a porta do galinheiro aberta, e as galinhas mortas, sem sangue, sem marcas de ataque animal. Apenas mortas, como se tivessem caído no sono e nunca acordado. No chão de terra batida havia marcas, não pegadas, marcas de mãos pequenas, finas, com dedos longos demais, como de crianças deformadas. Mariana começou a insistir para irem embora, mas Lucas não queria. Algo ali chamava por ele, algo enterrado na memória. No sótão da casa, encontrou um baú antigo, com símbolos estranhos queimados na madeira. Dentro, dezenas de cartas, diários e recortes de jornal antigos. Um deles, datado de 1949, falava de um culto rural desmantelado na região, onde crianças haviam sido sacrificadas em rituais durante a seca. O sítio mencionado no artigo era o mesmo. As autoridades da época nunca encontraram todos os corpos. Lucas leu as cartas da bisavó. Ela falava em vozes no milharal, em gritos durante a colheita e em um pacto feito para garantir que a terra não morresse. Segundo ela, todo mês, à meia-noite, era preciso alimentar a terra. Ele quis ignorar, achar que era delírio de uma mulher antiga, doente. Mas naquela noite, às 0003, o grito veio, alto, agudo, de cortar a alma. Um grito de criança, vindo do meio do mato. Mariana se levantou chorando, dizendo que alguém precisava de ajuda. Lucas tentou impedir, mas ela saiu correndo com a lanterna. Quando ele a alcançou, ela estava parada na frente de um espantalho, um que não estava ali antes. Ele era feito de pano velho, palha e uma cabeça de cerâmica rachada, com uma boca costurada em linha torta, e olhos reais, olhos humanos, olhos que se mexiam. Mariana gritou e desmaiou. Lucas a carregou de volta, tremendo. Trancaram a casa, mas os gritos não paravam, pareciam circular a casa, como se várias vozes ecoassem ao redor, pedindo ajuda ou vingança. Ele tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal. O carro, parado desde a manhã, agora estava com os 4 pneus murchos e a chave sumida. No espelho do banheiro, escrito em algo escuro como ferrugem, lia-se uma única palavra: fiquem. Na manhã seguinte, a casa estava coberta por penas, como se um vendaval tivesse lançado milhares de penas brancas contra as janelas. Mariana chorava sem parar. Disse que sonhou com crianças de olhos costurados, rastejando pela terra, tentando puxá-la para baixo. Lucas começou a ver vultos na varanda, sempre ao entardecer, e sempre parados, observando. Até que no 6º dia, Mariana desapareceu. Sem gritos, sem rastros. Apenas a cama ainda quente e uma boneca antiga colocada sobre o travesseiro. Uma boneca que Lucas reconheceu. Era dele, da infância. A mesma que havia enterrado no quintal aos 7 anos, após um sonho ruim. Ele cavou no lugar onde lembrava ter escondido a boneca. E lá encontrou uma caixa. Dentro, fotos antigas, várias. E em todas,
As mesmas crianças, sempre as mesmas, em diferentes décadas, diferentes roupas, sempre no mesmo campo de milho atrás da casa. Algumas das fotos datavam de 1923, mas havia uma delas tirada recentemente, com Lucas e Mariana, no meio do milharal, sorrindo. Ele não lembrava de terem tirado aquela foto, e atrás dela, escrito à mão: "A colheita deste ano está completa." Lucas não conseguiu entender como aquela foto existia. A pose, o fundo, até a camiseta que usava, era tudo real, mas ele tinha certeza de que nunca tirou aquela foto. O milharal ao fundo parecia mais denso, quase sufocante. No canto inferior direito da imagem, algo quase imperceptível. Uma sombra, pequena, agachada, com olhos brancos demais para serem reflexos de luz. Ele queimou a foto. Tentou fugir a pé, mas o caminho que levava à estrada agora era só mato, fechado. Como se a floresta tivesse engolido o trajeto durante a noite. Tentou ir pelo milharal, mas cada fileira de plantas parecia levá-lo de volta à casa, como um labirinto invertido. Ele andava em linha reta, e quando percebia, estava na varanda, exausto, cansado, sujo, sempre voltando ao ponto de partida. E então, à noite, os gritos mudaram. Não eram mais de crianças, eram de Mariana, longos, dolorosos, misturados a uma espécie de riso baixo, gutural. Ele trancou todas as portas, acendeu todas as luzes. Mas as luzes começaram a piscar, uma por uma. Primeiro a da cozinha, depois a do corredor. E então, silêncio. A casa inteira ficou mergulhada na escuridão. Lucas correu até o porão, o único lugar onde não havia ido ainda. Lá, com uma lanterna quase sem bateria, encontrou o que parecia ser um altar. Havia ossos, velas apagadas, fotos queimadas parcialmente e uma marca feita com sangue seco no chão, desenhada em forma de círculo com espinhos. Dentro do círculo, uma palavra: semente. De repente a lanterna falhou, e ele ouviu passos, mas não vindo do porão. Vindo de dentro da parede, as tábuas começaram a estalar, a tremer, como se alguém estivesse arranhando o lado de dentro, tentando sair. E então, uma mão atravessou as frestas da madeira. Pequena, pálida, com dedos costurados entre si. Ele correu, tropeçou nos ossos, subiu as escadas e fechou a porta com força. Mas quando olhou para trás, o espantalho estava dentro da casa, parado no corredor, cabeça torta, os olhos, reais, agora sangravam. E ele segurava algo nas mãos, a aliança de Mariana. Lucas gritou, correu para o quarto, trancou-se e empurrou a cômoda contra a porta. Chorou, falava sozinho, dizia que não queria mais herança nenhuma, que só queria ir embora. Mas então, ouviu sussurros, do lado de dentro do quarto, vindo do armário. Ele se aproximou lentamente. Cada passo era um desafio. O sussurro dizia seu nome, doce, quase carinhoso, como a voz de Mariana. Ele abriu o armário e não viu nada, apenas a escuridão. Até que olhos se abriram lá dentro. Muitos. 12, talvez 15 pares. Olhos infantis, brilhando, flutuando no escuro. E então, eles saíram, silenciosamente, rastejando. Sorrisos costurados, bocas abertas demais. Agarraram Lucas pelos pés, pelos braços, e puxaram. Ele gritava, chutava, mas eles eram rápidos demais. Quando o sol nasceu, a casa estava quieta, o armário vazio, e no centro da cama, mais uma boneca. Dessa vez, com barba feita de fios de cabelo humano. Dias depois, um casal de corretores foi enviado ao sítio para avaliar o imóvel. A herança precisava ser registrada, segundo o advogado. Eles acharam tudo limpo, organizado, como se ninguém tivesse morado ali em anos. Mas antes de irem embora,
encontraram algo curioso pendurado na varanda. Uma nova espantalha. Com longos cabelos castanhos, camisa feminina e olhos humanos que pareciam vivos. Uma das corretoras disse que sentiu os olhos se moverem, mas riram. Disseram que estavam impressionadas com o clima do lugar. O casal foi embora, mas esqueceram um documento na mesa. Voltaram 2 horas depois e a casa estava vazia. Sem espantalho, sem boneca, sem nada. 2 meses se passaram. Um novo herdeiro surgiu. Um primo distante. Queria registrar o local e talvez reformar para vender. Mas quando chegou ao cartório, pediram que ele assinasse um termo. Segundo o documento, a propriedade não constava mais como ativa. Como assim? Ele perguntou. O atendente respondeu com um olhar estranho. Esse sítio foi desativado em 1974, depois do incêndio. O herdeiro ficou confuso. Mas meu primo Lucas morava lá agora há pouco. O atendente franziu a testa. Senhor Lucas, morreu em 1992, aos 7 anos. O papel caiu da mão do herdeiro. O nome estava lá. Certidão de óbito e uma foto da criança. Era ele, o mesmo Lucas da foto no milharal, mas muito, muito mais jovem. Dizem que toda vez que alguém tenta reivindicar aquela terra, a casa reaparece. Do nada, por uma noite. E então, o ciclo recomeça. Com novos gritos, com novas sementes para serem plantadas. Porque aquele lugar não aceita vazio. A terra exige vida, e ela sempre colhe. Se você chegou até aqui, respira fundo, mas cuidado. Porque o silêncio da noite pode esconder vozes que não deveriam mais existir. Se gostou dessa história arrepiante, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque toda semana tem um novo relato sombrio esperando por você. E quem sabe, a próxima história seja sobre um lugar perto da sua casa.